Meu nome é Geraldo Guedes Fagundes, nasci em Minas Gerais, sou casado, pai de 2 filhas e um filho, atuo na educação desde 1994 como professor de educação artística, tenho um outro cargo de diretor de escola, ambos na rede municipal, e como diretor iniciei em 2005. Quero agradecer à orientadora, professora doutora Márcia Moreira Pereira, aos demais participantes da banca que dedicaram tempo para a leitura desse artigo, me ouvir e avaliar. O título desse artigo, que eu faço a defesa hoje, é A África no Processo Civilizatório do Ocidente, Sua Importância e Seu Apagamento Histórico. As palavras-chave: apagamento, ensino, descolonizar, reconhecer e existir. Quando eu me inscrevi para esse curso, eu tinha o objetivo de desconstruir conceitos, quebrar tabus e preconceitos que existiam dentro de mim a partir de uma ação social. E eu queria reconstruir tudo isso com base em conhecimentos, e é o que vim buscar no curso, e um pouco disso expresso aqui nesse artigo. Apresentação do artigo. O objetivo: sobre o apagamento, eu gostaria de discutir um pouco sobre essa questão de como se dá o processo do apagamento. Ele não é natural, ele se naturalizou com o tempo. E a partir disso, debater um pouco da importância, da influência do continente africano no processo civilizatório do Ocidente, combater um pouco da desigualdade entre os povos, deixar de ser senhores e servos, buscar um pouco de equidade nesse processo da história, civilizatório, na história antiga. A síntese do desenvolvimento do artigo, eu entendo que esse processo civilizatório deveria ser a junção de todos os conhecimentos desenvolvidos e adquiridos pelos homens antigos, ao longo da história, pelos povos antigos, homens e mulheres. Todos os continentes contribuíram. Em algum momento parece que ficou em evidência que alguns fossem mais honráveis e mais importantes que os demais. Talvez pela ação da colonização, do domínio europeu no globo terrestre, e por aparentemente passar a contar essa história apenas pelo olhar desse colonizador. Vou buscar desenvolver nesse artigo argumentos que possibilitem ao leitor refletir sobre como é tratada a influência do continente africano nesse processo e onde fica relevada a sua importância e contribuição, entendendo que tenhamos que descolonizar a história antiga, para que de alguma forma se coloque todos os povos antigos como protagonistas desse processo. Não estou pretendendo aqui rotular como heróis ou vilões, mas dizer que todo mundo contribuiu nesse processo civilizatório, e a gente tem que ter o cuidado de medir toda a cultura pela sua própria régua moral, ideológica, civilizatória e tal, sem essa questão da supremacia de um povo sobre outro. O desenvolvimento do trabalho. Na introdução, eu vou falar um pouco, eu resgato essa questão de que todos os antepassados foram atores no processo civilizatório e que de alguma forma contribuíram para esse processo civilizatório, influenciaram. E por que não são colocados em igualdade histórica? No capítulo 1, eu vou, apoiado na Lei 10.639, fala um pouco sobre esse apagamento, assumido ao ter que criar uma lei que obrigue o ensino da África nas escolas brasileiras. Esse reparo histórico só ocorre no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é em 2003, Então a gente vê quantos anos se levou para pensar sobre isso, O Brasil começa a sua história colonizadora em 1500 e só em 2003 se tem uma preocupação. Essa lei nos faz assumir como nação com um papel racista e seletivo sobre os conteúdos abordados na educação, onde na maioria das vezes no ensino infantil, fundamental, médio e até no superior, pouco ou quase nada se fala da África e dos africanos. E quando fazem, normalmente tem uma característica pejorativa de inferioridade, relegado a um lugar de não bom. E tudo que fosse de fato bom nasceu no famoso berço europeu. Em se falando de arte, cultura, religiosidade, verdade, postura, dentre outras, E filosofia. Por que eu reforço filosofia? Porque no segundo capítulo
eu trago para esse artigo a figura de Ptah-hotep. Posso dizer que ele seja o primeiro homem a deixar registros escritos e que já foram encontrados, a filosofar sobre a vida, o homem, sua existência. Seria o precursor da filosofia, havendo a possibilidade de os filósofos gregos terem sido influenciados por ele. Não estudar sobre Ptah-hotep é uma forma de apagamento da influência do africano no processo civilizatório. No capítulo 3, fala um pouco sobre o apagamento na arte e escola, como é abordada a arte africana como algo exótico, além de vermos retratados, na maioria das vezes, como servos. Faça então referência ao filme Cleópatra, onde toda a corte é branca, mas os servos são pretos. Faça um pequeno recorte do currículo de História do ensino médio dos anos 80. Reforço que escolhi esse período por ser o período de luta e de volta da democracia, onde claramente a África fica apagada em segundo plano nesse currículo. Vou falar também sobre a desafricanização do Egito. Dá a entender que sejam extraterrestres, não foca na localização geográfica e nem na cor da população. Não estou defendendo o Egito Preto, mas pela localização em solo africano, no continente africano, está próximo ao Mediterrâneo, ali, Europa e Ásia, no mínimo seriam mestiços. Vou concluir o trabalho debatendo sobre o mal que se causa a um recorte dos estudantes. Os estudantes não brancos, ao se verem sempre em posição inferiorizada e subalterna. E a importância de que a história seja contada pela visão de todos, não apenas do colonizador. E apresento a necessidade de descolonizar essa história. Apresentar todos os povos com equidade, desnaturalizando o racismo que está impregnado em nossa sociedade. As referências teórico-metodológicas, eu me baseei em várias bibliografias que o próprio curso nos trouxe, Então eu vou falar de Muding, Munanga, Garcia, Bernal, Chevitarese, Durão, Diop, o Christian, Gamal, Mokhtar, da Raquel Funari, todos eles que têm uma grande relevância, e claro, do Diop, porque eles vão tratar o tema África, eles vão tratar a questão da arte, da estética, a estrutura colonizadora e a marginalidade, a Grécia como uma ferramenta para o colonialismo e a hegemonia europeia, percepções éticas de construção do passado brasileiro, a invenção do mito na história antiga, invenção e mito da história antiga, e o Diop, que enfatizou a contribuição da África, em particular da África negra, à cultura e às civilizações mundiais. Eu vou concluir dizendo aqui uma afirmação de Paulo Freire, a educação é um ato permanente. Então a gente tem que entender que todo processo histórico civilizatório é educação registrada. E entender e valorizar cada povo pelo seu hábito, pelo seu costume, pelos seus feitos. E no caso especial, os homens pretos e mulheres pretas, que tanto contribuíram e contribuem para a construção da sociedade e que pouco aparecem como figura de importância nos cargos de comando. As principais referências bibliográficas estão aqui expostas e eu vou aproveitar esses minutos finais para falar, mais uma frase de Paulo Freire, que é: ensinar não é transmitir conhecimento, mas sim criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E quando eu desenvolvi esse artigo e quando eu penso em descolonizar os conceitos históricos, em reorganizar a história contada por diversos olhares de todos os povos, com o objetivo de possibilitar que o conhecimento se faça através dessa produção e construção. Muito obrigado a todos.